Aí, vamos lá. A todos vocês, muito bom dia para você que acompanha a nossa transmissão. A gente já fala diretamente aqui da DEPCA, Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente, onde a doutora Joyce Coelho vai falar sobre a prisão de 2 elementos acusados de terem estuprado e também, na verdade, abusado de crianças HIV. Nacional Caminhos Seguros, justamente a intensificação das prisões, das repressões sobre os crimes sexuais que atingem crianças e adolescentes, exploração e abuso sexual. Então, provavelmente, nesse caso, tem tanto o estupro de vulnerável quanto a exploração sexual, considerando que há indícios da prática de constantes estupros de vulnerável e também do compartilhamento dessas mídias que eram gravadas. Essa investigação, ela é uma investigação um pouco antiga e longa, uma vez que nós tivemos conhecimento pela primeira vez há 2 anos, há cerca de 2 anos, quando a gente pediu anonimato e informou que em uma assistência técnica da cidade de Manaus tinha sido e foi parar lá um aparelho celular que tinha essas conversas de cunho pornográfico infantil. Na verdade, eram diálogos entre 2 homens, os que foram presos hoje, um de 21 e o outro de 31 anos de idade, e nessa conversa eles tratavam sobre esses supostos estupros, abusos, e também sobre o fato de que ambos, sendo pessoas que convivem com o vírus HIV, intencionalmente faziam a transmissão desse vírus para criança em situações de abuso. Então, desse modo, na época a gente não pôde aí concluir a investigação, porque o celular não foi encontrado para ser apreendido. O que havia eram alguns prints que a suposta assistência técnica teria feito. Em dezembro de 2023, a gente retoma com a investigação, porque essa mesma denúncia havia chegado à Polícia Federal. Entretanto, a Polícia Federal não havia conseguido qualificar os interlocutores da conversa. E nós recebemos, então, um ofício requisitório do Ministério Público e resolvemos intensificar a investigação. Após alguns pedidos de quebra, nós conseguimos identificar os interlocutores da conversa. E pedimos, que foi cumprido na manhã de hoje, os mandados de prisão temporária de 30 dias, versando sobre os crimes de estupro de vulnerável e de exploração sexual na sua modalidade de pornografia infantil, e também mandados de busca e apreensão para que a gente conseguisse apreender objetos ali capazes de armazenar mídias, né, para que a gente obtivesse provas, bem como também acesso irrestrito ao aparelho celular, uma vez que tudo indica que essas conversas, esses grupos realmente são feitos a partir do aparelho celular. Então, essa operação foi bastante exitosa, inclusive no sentido de confirmar a autoria dos fatos. Os fatos estão confirmados, eles, de fato, são os interlocutores dessas conversas, e a gente informa ainda que podemos, com o decorrer dessa investigação, identificar vítimas, uma vez que, no teor dessas conversas, eles falavam a sua preferência por crianças, quanto mais novas, melhores, inclusive abordagens que poderiam ser feitas, né, em locais públicos ou privados, inclusive em banheiros de shoppings. Então, cuidado, né? E essas questões, esse teor de conversa, infelizmente, já está confirmado, embora eles ainda não tenham sido oficialmente interrogados. Essa diligência vai acontecer logo mais, para que a gente possa ouvi-los na presença dos seus defensores, suas alegações sobre os fatos. Delegada, no momento da prisão, onde ocorreram, na verdade, essas prisões e o que foi encontrado com eles em questão de drives, locais para armazenar imagens e vídeos envolvendo crianças e adolescentes? Bom dia, estamos ao vivo no Amazonas Urgente.
Bom dia. Na realidade, ambos foram presos em via pública e trazidos para a delegacia. Em seguida, nós cumprimos os mandados de prisão de busca e apreensão. Na verdade, estão com os aparelhos celulares apreendidos. Embora um deles tenha citado o notebook, nós ainda não conseguimos localizá-lo. O importante é que a materialidade já está configurada. Então, a nossa intenção agora é justamente divulgar, até para que essas pessoas do convívio próximo, uma vez que eles pediam, por exemplo, o teu sobrinho tem apenas 6 anos, a gente pode fazer isso com ele. Então, a gente ficou muito preocupado com essa questão. Então, possivelmente, a gente pode identificar essas vítimas e também, depois, com a extração de todos os dados desses aparelhos, a gente também pode identificar vítimas. Delegada, a senhora disse aí, né, que eles são investigados há pelo menos 2 anos, né? Eles já praticavam esse crime há bastante tempo. As investigações indicaram mais ou menos quantas possíveis vítimas possam existir? Não, porque, na verdade, o que a gente tinha com esses conteúdos era justamente a materialidade do crime do compartilhamento das mídias, porque eles compartilhavam as mídias, inclusive em cenas realmente de abuso contendo crianças. Entretanto, aquelas crianças não eram identificadas para a gente, era só uma conversa entre eles dois, enquanto interlocutores. Então, a partir de agora, com a apreensão dessa mídia, né, dessas mídias, a gente vai trabalhar a extração de todos os dados e, assim, trabalhar a identificação dessas crianças e também como pode acontecer ou porque eles têm acesso familiar ou de convívio de amizade e também nos procurarem. Então, a gente espera identificar algumas vítimas. De fato, a materialidade está comprovada para o crime de exploração sexual. Só para a gente entender melhor, então, delegada, qual era o relacionamento que esses dois suspeitos, né, presos hoje, eles mantinham? Você já tem iniciou essa ligação para a prática dos crimes? Bom, pelo cunho das conversas, eles são homossexuais e tinham uma relação homoafetiva. Então, eles tinham um relacionamento e, como uma espécie de fetiche, inserir uma criança de tenra idade nesse contexto, com uma conversa assim, passaram para a gente vai ter que passar. Esse termo carimbadores é usado por eles próprios durante as conversas, que eles se intitulam carimbadores, no sentido de que, intencionalmente, transmite para a pessoa que estão mantendo relação sexual o vírus HIV. Entretanto, essa transmissão acontecia em crimes de abuso sexual. Doutor, então o alvo principal seria meninos? Meninos, a gente não tem até agora em nenhum teor de conversa alvos meninas. Na verdade, somente meninos. E, como eu falei para vocês, quanto menos idade, melhor. Eles sempre identificavam vítimas aleatoriamente em terminais, né, de ônibus, em banheiros de estabelecimentos, mas também citavam, olha, aquele teu sobrinho assim, tem 6 anos, já dá para a gente, entendeu? Então, essa a nossa preocupação. Então, depois que a gente identificou os interlocutores, a gente correu com esses mandados para que agora, nesse prazo da temporária, a gente possa, diante de tudo que foi extraído desses aparelhos celulares, a gente possivelmente vai identificar vítimas crianças. Coloca para mim, Naldo, por favor, o momento da prisão aí desses 2 elementos. Gente, é muito revoltante uma situação dessa. Conversei com a doutora Joyce Coelho, ela disse o seguinte, que o alvo principal dessa dupla, né, de criminosos seria meninos. Né? Você a gente fala a respeito desse caso revoltante. Você que está pelo Instagram. Gente, essa prisão aconteceu aqui na cidade de Manaus. Eles abusavam, né, dessas crianças, meninos, idade aí de 6, 7, 8 anos, segundo a doutora Joyce Coelho falou exatamente em coletiva de imprensa ainda há pouco. É uma situação realmente muito revoltante. A gente lamenta muito, né, por essas crianças. O alvo principal, repito, era meninos e um detalhe, eles gravavam o momento exatamente do ato, né, sexual. Um detalhe importante que, além de gravar, eles transmitiam... Pode voltar para mim, Naldo, por favor. Eles transmitiam exatamente o vírus HIV. A nossa equipe de reportagem leva para vocês
essa informações, são informações revoltantes que aconteceu aqui na cidade de Manaus, capital do Amazonas. A Polícia Civil do Estado do Amazonas prendeu exatamente 2 homens, exatamente um tem 31 anos, né, ele foi preso por estupro de vulnerável e teve um outro elemento também que foi preso, né, e aí, gente, eles são acusados de cometerem esses crimes aqui na cidade de Manaus. A gente lamenta muito essa situação. Você que está chegando, coloca para mim o vídeo deles, Reinaldo, por gentileza. Você que acompanha a nossa transmissão, obrigado pela sua participação. Olha só, gente, a Polícia Civil, através da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, deflagraram nesta sexta-feira a Operação Carimbadores, que resultou nas prisões aí de 2 homens, um de 21 e outro de 31 anos. Eles são acusados de exatamente manter relação sexual com crianças, né, crianças e adolescentes. Ainda há pouco a doutora falou que o alvo principal deles era crianças, exatamente aqui na cidade de Manaus. Gente, e um detalhe importante que a doutora Joyce Coelho falou também, que o alvo é de crianças, né, que estavam... Conta para mim, Naldo, por favor. Você pai, você mãe, tenha muito cuidado onde seu filho vai, não deixa ele sozinho, peça para ele sempre acompanhado com alguém, com o pai dele, ou então com o irmão. Não deixa o seu filho sozinho, porque tem muita gente que não tem um pensamento assim, que meu pai amado, essa situação. Enfim, eu finalizo a transmissão, já está no nosso site, cm7brasil.com. Imagens foram dele, Reinaldo Maquiné. Reportagem foi de Denivaldo Oliveira para o portal e TV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.